Olá, estamos ao vivo! Bem-vindos! Hoje a gente vai conversar sobre como reduzir o custo do investimento em pesquisa e inovação. Fica com a gente que a gente vai conversar sobre Lei do Bem, sobre Lei da Informática, Rota 2030, PADIS. Vou esperar o pessoal entrar. O pessoal tá entrando, vai me falando, gente, se tá bom o áudio, o vídeo, se tá legal aí, se tá dando pra me entender direitinho. Vai me dando feedback aqui no chat, tá bom? E já vou pedindo pra todo mundo que tá entrando, já compartilha com alguém que você acha que pode se interessar sobre esse assunto. Então, seja um colega, alguém da empresa ou uma empresa que você acha que pode se interessar por esse assunto, já envia pra ele vir pra cá assistir também essa live, porque vai ter muito conteúdo. A gente vai falar bastante sobre Lei do Bem, Lei da Informática, Rota 2030, PADIS e outros. Sua empresa tem interesse em desenvolver pesquisa, ou então você presta serviço para alguma empresa que tem interesse em desenvolver inovação, em desenvolver pesquisa, mas quer reduzir esse custo, chama para vir para cá. Tá joia? E vão me falando como é que tá o áudio, como é que tá o som, que a gente já vai começar. Estão me escutando bem? Bem-vindo todo mundo. Bem-vinda Ana, bem-vinda Mariana. Bem-vindos. Muito bom ter vocês aqui com a gente. E bom, começando um pouquinho sobre a live, vamos entender. A gente está aqui conversando sobre quais são os benefícios de investir em pesquisa, de investir em inovação, como é que a gente reduz os custos desse investimento, mas um pouquinho antes, vamos dar um passinho anterior para a gente tentar entender um contexto geral. Por que investir em pesquisa e inovação, né? Por quê? Faz sentido isso para a empresa? Faz sentido para o mercado como um todo? E assim, é claro, óbvio, na nossa opinião, faz muito sentido investir em inovação. Inovação tem que ser um dos elos fundamentais da empresa, um dos principais setores da empresa de investimento, de pesquisa, porque é o que vai gerar novos produtos, novos serviços e vai proporcionar para a empresa que lá no futuro ela se destaque, ela se reinvente. A gente costuma dizer que não adianta você ter um produto excelente agora, um serviço excelente, mas parar por ali, né? Isso não vai se sustentar a longo prazo. Vai vir uma outra empresa, uma outra companhia com mais investimento, com outro tipo de pensamento. A sociedade vai mudando e vai tendo outras necessidades. Então é importante estar sempre se reinventando, sempre pensando como é que eu posso fazer melhor daqui a pouco? Como é que eu posso me reinventar no futuro? O que eu posso criar de novo? O que eu posso levar de novo para o mercado? A gente acredita que esse é uma dos setores chaves para a empresa, para a economia como um todo, investimento em inovação. E a inovação, às vezes, ela surge só de uma ideia brilhante que surgiu algo que revolucionou todo o setor. Mas, normalmente, não vai surgir assim. Surgiu uma ideia aqui, já vou implementar na minha empresa, tá tudo resolvido. Isso não é a regra. Normalmente, para você conseguir uma inovação realmente significativa, tem um processo por trás de pesquisa, de buscar cada vez mais investir em conhecimento, investir em novos produtos, pesquisar mesmo, entender mais a fundo quais são os problemas que estão surgindo, qual que é o principal questão que tem no setor e está sempre com esse investimento. Porque aí você vai conseguir desenvolver uma inovação muito mais sólida. A gente fala também que não adianta, se você tiver uma inovação que é só sobre uma ideia, então, uma ideia eu já faço. Isso vai também facilmente copiável pelo seu concorrente. Então, tem aquela questão, é mais fácil? Talvez sim, mas se for simples para você, também é simples para o seu concorrente. Então, vale a pena? A princípio sim, mas é interessante ter essa constância, ter esse investimento em pesquisa para que isso gere inovações que são com caráter técnico mais denso, mais elevado e que vão proporcionar produtos e serviços que são realmente diferenciais quando você olha no mercado como um todo. E aí você vai sair na frente, vai ter maior liderança no mercado, vai ter facilidade em captação de mão de obra, enfim, diversos benefícios que tudo que é inovador ele carrega consigo. E
Ao mesmo tempo, a gente sabe que investir em inovação requer um risco e requer um custo também. Tem um risco e um custo associado com esse investimento de uma pesquisa, de uma inovação. Mas, justamente para tentar minimizar um pouco desse risco, que o governo elabora alguns programas e algumas leis de incentivo fiscal direto e indireto para as empresas que investem em inovação, em pesquisa e inovação. Então é por isso que o governo, se realmente investe em pesquisa e inovação, investe nesses incentivos fiscais, nessas leis, para que mais empresas invistam em inovação, invistam em pesquisa e diminuam um pouco o risco para a empresa, porque não é algo que a gente diz assim, vou investir R$1 nessa pesquisa e ela vai me gerar R$2 ali na frente. Não é certo, não é essa matemática tão simples. Tem um risco tecnológico associado, mas que vale a pena, que dando certo, esse risco vai valer a pena e vai gerar muitos frutos para a empresa no futuro. Pessoal, mas me conta, estão escutando bem? Tá tudo certo? Tá tendo algum problema? Vou dando um oi aqui pro pessoal que tá chegando. Vão me dando um feedback aqui, tá joia? Legal. Bom, indo um pouquinho mais, então o que a gente vai conversar hoje com vocês? O que é a nossa ideia hoje de abordar aqui? Quais são os mecanismos, os principais mecanismos que o governo tem para ajudar as empresas a investir em pesquisa e inovação, a dividir esse risco tecnológico com as empresas? E aí a gente vai falar de um aspecto geral de Lei do Bem, Lei da Informática, Rota 2030 e PADIS. Existem outros, se der tempo, a gente não quer que essa live fique muito extensa, então se der tempo a gente vai falar um pouquinho mais também de editais de subvenção econômica e outros programas, mas qualquer coisa a gente deixa para um próximo vídeo, tá joia? Bom, e vamos começar pela Lei do Bem. Eu vou ver se eu consigo aqui adicionar uma figura que talvez vai ficar mais fácil pra gente ir mostrando. A Lei do Bem, por que a gente começa falando sempre por ela? Porque ela é a mais ampla, ela é a principal quando a gente pensa em incentivo fiscal. Por quê? Ela é aberta para todos os setores da economia, então não tem uma restrição setorial. Qualquer setor da economia pode fazer uso da Lei do Bem. E ela é um apoio financeiro indireto, ou seja, através de incentivos fiscais para as empresas que investem em pesquisa e inovação. E ela é uma lei já antiga, de 2005, é a Lei 11.196, de 21 de novembro de 2005. E quem que pode utilizar a Lei do Bem? A Lei do Bem, ela, igual eu falei para vocês, ela é para qualquer setor da economia, então não tem uma restrição setorial. Seja setor de automação, qualquer tipo de indústria, todos esses setores ela cobre. A única questão é que a empresa tenha no regime de lucro real. Então, o regime fiscal dela, o regime de tributação, tem que ser lucro real. E a empresa, obviamente, tem que investir em atividades de pesquisa e inovação tecnológica. E aqui vale a pena só a gente parar para pensar um pouquinho, parar para entender um pouquinho melhor desse conceito do que é inovação tecnológica. Porque esse é outro ponto. Às vezes muitas empresas, elas acham que não investem em inovação, que aquilo que elas estão fazendo não pode ser considerado uma inovação, uma pesquisa, mas pode sim. Para a Lei do Bem, o que é inovação? Para a Lei do Bem, para a maioria das leis que a gente tem hoje em dia, é considerado inovação aquilo que é algo totalmente novo, então que partiu do zero e chegou a um ponto determinado. Isso é uma inovação, obviamente, mas também é considerado aquele aprimoramento. Então, tem um produto, um serviço que já existe, mas a empresa fez uma pesquisa em cima daquilo e desenvolveu algo melhor, um aprimoramento significativo naquele bem, naquele serviço, naquele produto. E isso também se enquadra como inovação para a Lei do Bem. Então, mesmo que seja uma inovação interna da empresa ou uma inovação com o mercado como um todo, se enquadra como inovação tecnológica. Isso é uma coisa muito interessante, que às vezes as empresas elas acreditam que não, o que eu estou fazendo não é considerado inovação, eu acho que não é bem isso, mas não, muitas vezes é sim considerado uma inovação, é sim considerado uma atividade de pesquisa.
A outra questão é que tem que ter regularidade fiscal, a empresa tem que estar regular, e a última questão, que gera um pouco mais de discussão, é que a empresa tem que ter auferido lucro naquele período que ela teve os dispêndios relacionados com a lei do bem. E por que esse ponto gera um pouco mais de discussão? Porque quando a empresa vai investir em um processo, um setor da empresa de inovação, de pesquisa, não é algo que ela faz pretendendo investir por pouco tempo, é algo de longo prazo, é algo que vai continuamente a empresa investir, contratar pessoal, enfim, é um setor da empresa. E as empresas que elas investem em pesquisa e inovação, elas já pensam na utilização da lei do bem. Então, quando ela monta o seu setor de inovação, ela já está pensando que ela vai conseguir aquele desconto fiscal, vai conseguir aquele incentivo. Só que, vamos supor, igual por exemplo, no período que a gente está agora, que é um período de pandemia, um período super atípico, que muitas empresas, por exemplo, em 2020, não tiveram lucro. E aí, ela não consegue utilizar o benefício fiscal da lei do bem, porque ela não teve lucro naquele ano. Só que as atividades de pesquisa continuaram. Ela não tem como demitir, por exemplo, o setor inteiro dela de inovação. Isso não existe. Não seria o caso. Então, está tendo uma discussão agora ainda mais forte nesse sentido de que as empresas possam utilizar esse benefício nos anos seguintes, não só naquele ano que teve o dispêndio. Então, está tendo essa discussão, tem essa tendência, mas hoje em dia ainda é isso. Então, hoje em dia a empresa tem que ter tido lucro naquele ano que teve os dispêndios. E quais os benefícios para a empresa que vai utilizar a lei do bem, né? Tem a dedução da base de cálculo do IRPJ e do CSLL. E aí, essa redução chega a 34%. Então, é algo realmente significativo, é um valor significativo para as empresas. Redução do IPI, depreciação acelerada ou integral e amortização acelerada dos bens que vão ser utilizados para pesquisa, dentre outros. Realmente é uma lei que as empresas que não utilizam estão deixando dinheiro na mesa, que a gente brinca. E vocês acreditam que só 1% das empresas de lucro real, ou seja, as empresas que poderiam utilizar a lei do bem, realmente fazem uso dela? É um percentual muito baixo e que a gente... é realmente uma falta de conhecimento, sabe? Deixa eu até contar um pouquinho da história pra vocês, de como que a gente resolveu começar a PIN e desenvolver a atividade que a gente faz, promover isso. Quando eu estava na graduação, eu sempre fui muito envolvida com pesquisa, com inovação, sempre gostei muito dessa área. E aí eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio na Suécia durante um ano, onde eu também desenvolvi lá pesquisa e inovação. E eu fiquei encantada, achei incrível lá como que a universidade e as empresas estão perto. Então, as empresas investem muito, de forma muito massiva, em inovação, em pesquisa. Isso é o core de muitas empresas. E aí elas pagam pesquisadores para desenvolver naquela linha que elas têm interesse. E eu achei isso muito legal. E assim, elas não fazem isso porque elas são boazinhas, né? É porque aquilo gera retorno para elas, retorno econômico, retorno financeiro. Aquilo é interessante para a empresa. E voltando para o Brasil, depois desse período que eu tive lá, continuei desenvolvendo pesquisa, me formei. E aí eu fui para Unicamp. E eu pensei, poxa, lá é uma das universidades de referência, eu fui fazer mestrado na Unicamp. Lá é uma das universidades de referência, tem também muito investimento em pesquisa com empresas, com inovação com empresas, e realmente tem mais do que onde eu me formei, na minha área, que é Juiz de Fora. Eu sou engenheira eletricista, para aqueles que não me conhecem ainda. E tem mais investimento junto com empresas, mas não é nada perto do que eu vi lá fora, sabe? Não tem, mas tem muito ainda a crescer e a aumentar. E aí, juntamente com a Ana, que é minha sócia, encontrei com ela, que ela é advogada e é também advogada na área de inovação. A gente começou a tentar entender por que as empresas aqui no Brasil não investem de forma tão pesada, de forma tão significativa em pesquisa e inovação. E o que a gente percebeu é que é por dois fatores principais, eu diria. O primeiro é falta de conhecimento e o segundo por questão de burocracia. Tem uma burocracia envolvida. E as empresas, elas
por desconhecimento de não saber muito bem como utilizar esses processos, essas leis, esses incentivos, achar tudo muito burocrático, decidem por não utilizar. Ou então, às vezes, nem sabe que existe. E por isso que a gente resolveu fundar a PIN e tentar divulgar mais esse conhecimento, mostrar para as empresas, mostrar para as pessoas que atuam dentro das empresas. Então, por exemplo, advogados, contadores que trabalham para empresas que poderiam utilizar essas leis de incentivo, como que existe isso, que podem utilizar, que é algo muito significativo e algo que vai fazer a empresa prosperar hoje e no futuro. Então essa é um pouquinho da história só para vocês entenderem como que a gente surgiu e por que a gente está aqui. Por que a gente está aqui fazendo live, por que a gente está aqui conversando com vocês, falando. É realmente porque a gente acredita muito que a inovação pode mudar o país, pode fazer o país crescer ainda mais, se tornar uma referência. É algo que a gente acredita demais. E pessoal, tá tudo bem? Se tem alguma dúvida, se tiver alguma dúvida, vai te colocando no chat ou mandar pela caixinha de perguntas que a gente vai respondendo, tá bom? Eu vou respondendo aqui pra vocês. Qualquer hora pode mandar pergunta pra gente, tá joia? E se tiver algum problema com o vídeo ou com o áudio, é só mandar aqui também, que aí eu vou ficar sabendo, tá bem? E ó, dá um coraçãozinho quem estiver gostando, vamos compartilhando também. Isso aí. Bom, o segundo que eu vou falar hoje aqui é o Rota 2030. O Rota 2030 é um programa que ele surgiu como substituto do programa Inovar Alto. E o Rota 2030 é relativamente novo. Ele tem como objetivo, ele atua na cadeia automobilística brasileira. Então, em toda a cadeia, desde os três tais 1, 2, a cadeia automotiva. Ele é um anos e tá no início. Isso é uma coisa interessante também. É um programa que está relativamente no início. Então, ele tem muito que a ser feito, muito benefício para as empresas utilizarem. E, novamente, como na lei do bem, poucas empresas, infelizmente, fazem uso desse benefício. E quem que pode utilizar o Rota 2030? Quais empresas que podem fazer uso? São as empresas que estão nessa cadeia automotiva, que têm lucro real, que investem em pesquisa e inovação, pesquisa e desenvolvimento e que têm a situação regular em termos de tributos federais. E os benefícios são redução da alíquota de IPI, isenção do imposto de renda, redução dos impostos, e dentre outros. São diversos benefícios para as empresas que utilizam o Rota 2030. Dentro do Rota 2030, ele não é especificamente uma lei, ele é um programa. E aí tem outros ramos que englobam o Rota 2030. Por exemplo, o FINEP 2030 empresarial. Deixa eu só beber uma água aqui. Como é que o FINEP 2030 empresarial funciona? Então, se tiver interesse em participar do FINEP 2030 empresarial, ela pode participar. Aí ela vai elaborar um projeto dentro da linha temática para melhorar a competitividade da indústria automotiva, utilizar, por exemplo, a indústria 4.0, linhas temáticas específicas do edital. E ela vai elaborar esse projeto de acordo com os critérios que são colocados no edital e submeter à FINEP, pleiteando um recurso não reembolsável, ou seja, um recurso de subvenção econômica. Como que funciona esse recurso de subvenção econômica? A empresa, se for aceita, vai passar por uma avaliação da FINEP. E se for aceita, ela recebe o valor, não tendo que pagar de volta ao governo. Então, a gente, por exemplo, quando é questão de isenção fiscal, onde ela tem um desconto no imposto de renda, que ela recebe o dinheiro para investir na pesquisa, para investir nessa inovação que ela está propondo. E no total do programa, eles pretendem investir 90 milhões, podendo ainda ser ampliado esse valor, sendo que por empresa, por proposta, na verdade, por proposta, é até 3 milhões de reais. Então, a empresa pode organizar um projeto que tem um valor de até 3 milhões de reais e aí pleitear para concorrer ao Rota 2030.
É muito interessante, está no início, então ainda tem muito recurso para ser investido, para as empresas que têm interesse, vale super a pena. É fluxo contínuo, pode participar, nesse caso do empresarial, pode empresa de qualquer, não precisa ser empresa de lucro real, pode ser empresas, microempresas, pequenas empresas, empresas de grande porte, e para as empresas menores ainda não tem nem que ter nenhum tipo de contrapartida, então realmente recebe aquele dinheiro para investir na pesquisa e inovação, para investir naquele projeto que ela desenhou. O que a gente vai falar aqui é a lei da informática. A lei da informática, ela visa estimular a competitividade nas empresas de informática, automação e telecomunicações. Essa aqui é uma lei que ela é bem antiga, de 1991, mas teve uma atualização recente em 2019. E aí ela é para as empresas rápidas e com índices eletrônicos. É para esse tipo de empresa. É muito interessante. E aí quem pode ajudar as empresas que realmente investem em pesquisa e desenvolvimento, que elas realizam o processo produtivo básico dos produtos incentivados. E aí nesses produtos incentivados vai entrar, por exemplo, uma lista desses produtos, e aí a empresa tem que investir nesse tipo de produto, tem regularidade fiscal e também tem que estar no regime de e aí os benefícios dela vão ser o crédito financeiro. Essa foi uma das alterações de 2019, então a empresa vai receber esse crédito financeiro que ela está fazendo, do ICMS, suspensão do ICMS na importação e compra de consumo, teve outros. Então, para saber quais itens que quem que pode dar, quais direitos gerais, e se tiver interesse, deixa no chat, comenta depois no nosso post, a gente pode fazer um vídeo à parte sobre uma dessas, sobre algum ponto específico, porque na verdade, cada um desses pontos que a gente está falando, cada uma dessas leis, dá um curso gigantesco, porque realmente é muita coisa, mas é muito bom para a empresa utilizar, implementar no seu próximo. E por fim, quem já falar hoje, porque já está quase acabando essa live aqui, já é uma live que é o PAX, que é um incentivo para as empresas de colores e de seis. E aí, novamente, vai gerar determinados impostos e contribuições fiscais. Tem um pouco melhor. Que é a isenção do imposto de renda, redução a zero das alíquotas de PIS, PASEP e CONFINS, e redução da alíquota de imposto de importação, as marcas e equipamentos. Então, as empresas que trabalham com displays e semicondutores, por exemplo, painéis fotovoltaicos, entram também no PADIS, elas podem fazer uso desses benefícios. E esses são só alguns dos benefícios que tem. Igual eu falei, se você tiver interesse, a gente pode depois fazer um outro vídeo explicando um pouco mais, uma parte 2, né? Sobre, por exemplo, editais de subvenção econômica, que existem vários, seja da FINEP, da CAPES, do CNPq, dos órgãos estaduais, e são muito interessantes porque a empresa ela recebe aquele dinheiro de subvenção econômica, ou seja, um recurso não reembolsável para investir em pesquisa. E vale lembrar que tanto nesse de subvenção econômica quanto nas leis que eu citei aqui nessa live, não tem a necessidade do produto. Se você utilizou o incentivo da lei, não necessariamente, e você desenvolveu a pesquisa, não necessariamente chegar ao final dessa pesquisa e ter produto concluído, finalizado. Por quê? Porque tem o risco tecnológico da pesquisa não dar certo. É o processo natural de uma pesquisa, de uma inovação. Mas aquele conhecimento que você adquiriu desenvolvendo aquela pesquisa, ele vai ser útil no futuro para você desenvolver um outro produto, um outro serviço, uma outra inovação. E o governo sabe disso, então ele não exige que você tenha um produto concluído ao final. Isso não é um requisito
das leis de incentivo fiscal e dos programas de incentivo fiscal que existem. O que é o requisito é que você invista na pesquisa, que você faça a metodologia, que você realmente invista naquele processo de pesquisa, de inovação. Mas não que ao final você tem que chegar com um produto correto ao final, concluído. Pode dar errado, é o natural. Esse foi um panorama geral. Ficou alguma dúvida? Tem algum desses pontos que vocês gostariam que a gente explicasse um pouquinho melhor? Pode mandar aqui no chat, que a gente responde. A gente tem um tempinho ainda. E enquanto vocês vão mandando as perguntas aí, eu queria convidar vocês para seguir nosso Instagram, seguir nosso canal no YouTube. A gente também tem canais no Telegram e no WhatsApp, onde a gente divulga oportunidades, a gente coloca, por exemplo, editais de subvenções, sempre vai soltando quais são os principais que estão abertos, que podem interessar a maioria de vocês. A gente está sempre produzindo conteúdo para para divulgar esse conhecimento, divulgar o que existe, porque a gente realmente acredita que é uma parte fundamental, uma parte essencial do país, se a gente desenvolver inovação, a gente desenvolver pesquisa. Isso tem um futuro gigantesco. A gente olha para fora e vê que os países lá de fora fazem isso e dá muito certo, dá muito resultado, faz o Brasil crescer, faz melhoria da qualidade da vida da população como um todo. É realmente algo que a gente acredita demais e a gente quer incentivar mais empresas, mais profissionais a irem para essa área, a investirem em pesquisa e inovação. E eu queria também pedir, essa live a gente vai salvar ela no feed, então compartilhe com aquela pessoa que você acha que pode utilizar essas informações, que pode ser útil para ela essas informações, que pode ajudar de alguma forma. E deixa um joinha pra gente, é importante pra gente saber se esse conteúdo é legal, se esse conteúdo é o que vocês precisam, assim, estar realmente ajudando. Tá joia? E se não tiver mais uma pergunta, é isso. Bom, pessoal, então tá bom. Muito obrigada. Até a próxima. E avisar que agora toda quarta a gente tá fazendo live. Então já salva aí na agenda de vocês que toda quarta a gente tem uma live. Tá? Um abraço e até a próxima.